Salve, salve, rapaziada! Meninos, meninas, engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, quem mais? Técnico em edificações, ajudantes, pedreiros, técnicos de segurança, empresários, construtores. Cara, tanta gente acompanha o podcast aqui e estamos começando mais um podcast para falar de um assunto super importante. Na verdade, mega importante. Eu estava super empolgado para fazer esse podcast porque eu tenho N dúvidas e ainda bem que hoje eu vou resolver todas essas dúvidas. Todos nós temos muitas dúvidas com relação a esse assunto. Muitas dúvidas. E hoje nós trouxemos aqui um convidado super especial para falar, sabe do quê? Quando você vai fazer lá um muro de arrimo na sua obra, às vezes você tem problema com fissuras, com desplacamento, com água vertendo, até pode acontecer do muro cair. E tantos outros problemas que podem acontecer no muro de arrimo pela falta da drenagem. A gente já falou aqui num podcast sobre impermeabilização de muro de arrimo. Exatamente. Que também é super importante, eu vou deixar esse assunto na descrição. Mas a gente vai falar agora de um assunto complementar, que precisa ser um adicional, né? Que é a drenagem do muro de arrimo. E para isso eu trouxe aqui a Maressa novamente, da Imper Solutions, para falar sobre impermeabilização versus a drenagem ali, ou acompanhado com um especialista aqui hoje. Tudo bem, Maressa? Tudo certo. Obrigada, professor das obras. Mais uma vez, mais um podcast. Estamos aqui. É isso aí. Maressa é convidada nossa de honra, sempre está aí, entende muito de impermeabilização, ela vai sempre dar o pitaco dela com relação à impermeabilização e também ajudar nas perguntas aqui para o nosso especialista em drenagem, que é o Jefferson. E aí, Jefferson, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, professor das obras. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. Boa, boa. O Jefferson, ele é engenheiro civil também, ele tem 10 anos de experiência de uma fábrica super conhecida, né? Sim. De drenagens que a gente conhece aí, com vários produtos que, putz, né? Daqui a pouco a gente fala deles. É isso aí. E faz um ano que ele está fazendo projetos de drenagem. E isso é muito legal. Infelizmente a gente não vê, eu, por exemplo, nunca vi, numa casa ter um projeto específico de drenagem. Principalmente em muro de arrimo, que é uma estrutura super perigosa, né? Sim. Que tem ali vários elementos que a gente tem que tomar cuidado na hora da execução. E a gente vai falar com o Jefferson justamente sobre essa impermeabilização, sobre essa drenagem do muro de arrimo, junto com a impermeabilização aí, que tem que ser algo que não pode falhar. Exato. Né? Então, Jefferson, para a gente começar aqui, entender o que é drenagem? A definição que a gente sempre coloca para drenagem, muito importante sua pergunta, e muito importante a Maressa estar aqui também, né? Porque muita gente tem dúvida, não, eu só vou passar uma impermeabilização, não precisa fazer drenagem, ou já vi esses casos, eu só vou fazer a drenagem, não precisa impermeabilizar não. São coisas complementares, né? A gente vai falar mais para frente. Mas o que é drenagem? A drenagem é um conjunto de instalações de engenharia que você implementa em uma estrutura, né, um método construtivo, seja um muro de arrimo, um piso ou algo do tipo, onde a principal função desse sistema de drenagem, dessas instalações, é eliminar o acúmulo, muito importante falar isso, né? É eliminar o acúmulo de água excessivo que vai trazer problemas para a estabilidade interna ou externa dessas estruturas. Então, o que é drenagem? Eliminar os acúmulos, os excessos de água que são prejudiciais para as estruturas. Tá, então, falando em eliminar o excesso, quer dizer que a água sempre vai ter. Sim. O que você faz é eliminar o excedente. Exatamente. Legal. O acúmulo. Eu costumo dizer assim, que para o engenheiro, né, para o profissional de obras, para o arquiteto, né, para todo mundo que está assistindo a gente, a água ela é a solução e muitas vezes o problema pra gente. Exatamente. Então assim, se você tem um concreto com um fator de aguacimento muito baixo, você vai ter problemas, né? Se você quer desenvolver uma vegetação e tem pouco acúmulo de água, ela vai morrer. Então a água, na medida correta, ela é muito salutar para a engenharia. Mas no excesso, ela é um problema muito grave. Legal. E é bom você falar que realmente é eliminar o acúmulo ali do excesso, né? Porque como tem água, é por isso que precisa da impermeabilização. Exatamente. Que se deixasse totalmente seco, né? Isso Exatamente. Que eu iria complementar. Eu costumo dizer, aí me corrija, Jefferson, se eu estiver errada, que a drenagem, ela reduz a pressão na estrutura. A impermeabilização, ela realmente impede da água passar, né? Então, são coisas e conceitos totalmente diferentes e sistemas complementares, né? Eu reduzindo a pressão no meu sistema de impermeabilização, consequentemente, eu aumento a durabilidade, né? Do que eu ter a pressão diretamente ali no sistema.
Então, acho que é importante a gente deixar isso bem claro, né? São sistemas complementares, um não substitui o outro. Porque a gente vê muito realmente, eu vou só drenar ou eu vou só impermeabilizar, né? Quando a gente tá falando de impermeabilização, nós estamos falando de estanqueidade. Exato. É um termo complexo, né? Então, não vai passar nada. Exatamente. Vai ficar sequinho, né? Então, por exemplo, a drenagem, ela tem a função de tirar, como você acabou de falar, os grandes acúmulos. Então, assim, não vai estar seco, né? Você vai tirar aquilo que causa o que nós chamamos de pressão neutra, ou na impermeabilização, pressão negativa, ou na geotecnia, poropressão. O que é essa poropressão? Um negócio muito louco, assim. Quando eu comecei a... É só pelo nome, né? Só pelo nome dá pra ver que é meio crazy. Quando eu vi, cara, eu falei assim, nossa, que negócio doido que eles estão chamando aí. Mas, na verdade, o que é? A água é um fluido incompressível, né? A física já mostra isso. Então, a mesma energia que você aplica para comprimir, ela aplica para descomprimir. Então, é um fluido que ela responde imediatamente. Logo, quando você coloca uma estanqueidade numa parede e você imagina que aquela água retida não vai passar, ela vai passar, porque ela atravessa tudo. A água, de alguma maneira, de alguma forma, por condensação, vaporização, por capilaridade, ela vai chegar. E quando ela está em excesso, esse evento ele é potencializado, certo? Então, quando você tira esse acúmulo de água, você retarda isso e você dá mais sobrevida pro projeto dela, pro sistema impermeabilizante que ela está fazendo. Só que a drenagem, ela não consegue vencer algumas coisas, como eu acabei de falar. Condensação, porque ainda tem água ali. Então, a vaporização, a capilaridade da água subir pelos poros, por exemplo, do concreto da fundação. Isso a drenagem não vai resolver, né? Porque ela tira os grandes acúmulos, mas aquilo que está intrínseco no solo, aquela umidade intrínseca, é a impermeabilização. Aí é com a impermeabilização. Nossa, é bonito o discurso dele, né? Eu gostei. Não, legal. Até me lembrei de uma história, aconteceu essa semana. Um conhecido meu me ligou e falou assim, agora que você é o professor das obras, ele falou bem assim, agora que você é o professor das obras, me dá uma ajuda aí. Eu fiz um muro de arrimo de 40 metros de extensão por 5 metros de altura. Murão, né? Murão. E sei lá se ele fez com projeto ou não acreditei muito, mas, né? Enfim, não acreditei muito no que ele me falou que o projetista dele colocou, tá? Porque, putz, eu falei, erros básicos aí aconteceram. E ele disse que o muro dele começou a embarrigar lá, prestes a cair, né? Puxa, e aí e aí foi um ponto que eu falei pra ele. Eu falei assim, seu muro tá quase caindo em agosto, um tempo completamente seco. Se tivesse chuva, ele já tinha ido pro chão. Né? Porque essa questão de tirar o acúmulo de água, na verdade, você tecnicamente está tirando uma carga de empuxo de terra que está ali pressionando o muro a tombar. Exatamente. Né? Então a drenagem, além de ter toda essa função da retirada de água, ela tem uma função estrutural importantíssima. Com certeza. Né? Então não é à toa que o projetista, às vezes, de estrutura, não especificando como tem que ser a drenagem, perfeitinho, como o Jefferson faz nos projetos dele, porque ele analisa solo, muito mais do que aquela análise... e tudo mais. Exato, né? Muito mais do que aquela análise superficial, mas o projetista está contando que você faça aquilo para o muro dele suportar a carga, né? E assim, as estruturas de arrimo, né? A gente está falando mais de muro de arrimo. Então, os muros de arrimo, eles têm que ser dimensionados, por exemplo, para esse evento, né? Então, além de você ter o sistema drenante que vai fazer o alívio, vai tirar essa água, se você dimensionar no limite da estabilidade para um solo seco, né? Vamos imaginar que o cliente, que esse empreendedor ou que essa construtora, ela não fez a manutenção, porque todo sistema mantém nível. Então, nos próximos 20 anos, precisava fazer uma manutenção nesse sistema drenante. Seja uma desobstrução de tubulação, uma avaliação em poços, em caixas de inspeção, e aí na drenagem não funcionou. Cara, se o seu muro de arrimo ele foi dimensionado para trabalhar só com solo seco, sem esses acúmulos, ele vai apresentar problemas, porque tem um sistema manutenível atrás. Então, eu sei que talvez eu esteja adiantando, a gente vai ter que falar mais disso. Mas as estruturas também devem ser dimensionadas para esse empuxo adicional, né? Era até uma pergunta que eu ia fazer. Assim, se os calculistas, o pessoal que projeta contenção, considera o solo encharcado também para o dimensionamento, ou não? Deveria, né? Então, assim, quando a gente está falando de análise de estabilidade de taludes, por exemplo, ou de muros maiores, né? Que não são os muros convencionais de residências, a gente tem os softwares que nós utilizamos para fazer os dimensionamentos e também as análises
manuais, você consegue incrementar uma carga a mais nessa estrutura de contenção em função da saturação do material de aterro ou do material de corte, né? Do solo ali, né? Então, assim, o solo, via de regra, ele pesa aí mais ou menos de 1,6 toneladas a 1,9 toneladas compactado por metro cúbico. Quando a gente está falando de drenagem, a água, ela tem um peso, se não me engano, de 1 tonelada por metro cúbico. Não é necessariamente 1 tonelada que vai acrescer ali. Mas, assim, pode acrescer ali 30%, 40%, 50% do peso específico daquele material. Então, é bem considerável. É bem considerável. Então, mas, assim, a maioria das obras grandes, a gente vê que existe um certo cuidado. Mas nas obras, principalmente residenciais, é preciso ter um cuidado muito específico, porque, pô, sua família que tá ali, né? Tudo mais. E, assim, se você fizer um cuidado versus investimento, quando você fala em fazer uma estrutura 2 vezes maior do que é necessário, você vai colocar ali muito mais concreto, muito mais dimensões em geometria, aço. Né, principalmente aço. E aí, quando você coloca o custo da drenagem, assim, é insignificante. Né? Irrisório. Porque você fala, putz, através da drenagem você está conseguindo reduzir ali 50% da carga que está... pode vir a atuar nessa estrutura, né? Exatamente, e investindo muito menos. Então você está com uma situação muito mais segura do outro lado, né? Exato, e assim, não estamos falando de algo que é uma progressão geométrica, né? Aritmética, na verdade. Então você investe X e aí a sua segurança vai ser X. Você investe 2X e a segurança é 2X. Não é assim, né? Você investe um pouquinho a mais e você tem muito mais segurança. Né? Tem um limite ali. Com certeza. Legal. E sobre muro de arrimo, Jefferson, a gente vê que assim, existem vários modelos, tipos de muro de arrimo. Né? Existem muros de arrimo concreto maciço, existem muros de arrimo de bloco estrutural, existem muros de arrimo em casas, inclusive, de estacas justapostas, secantes e tal. Mas assim, residenciais geralmente são muros de arrimo em bloco, né? E muros de arrimo em concreto armado, né? Que talvez seria ali uma parede de concreto. Né? Vamos focar nesses dois para a gente falar sobre a drenagem. Porque você tá aqui olhando pra minha carinha, a impermeabilização. Não, e outra, a gente já gravou tanto podcast de impermeabilização. Então. Mas tá certo, tá ligado ali. Tá ligado, Esse cara tá fera já, impermeabilização. Viu? Já virou projetista, já. Cuidado, hein? Mas, enfim, a drenagem desses tipos de muro de arrimo. Legal. Então, assim, qual que é a diferença para você quando vai projetar a drenagem de um muro de arrimo quando você depara com essas tipologias diferentes de muro? Vamos lá. Falando de residencial. Então, residencial, você bem falou. Nós temos muros de bloco, né? Muros... eu acrescentaria um aí, que é os muros de pedra. Por quê? Dependendo da residência que a gente tem, o muro de pedra ele tem um adorno muito bonito, ele é algo, né, vistoso. Então, alguns clientes... Muro de 4, 5 metros, eles acabam sendo incorporado até na estética, né? Faz parte do arquitetônico, né? Exatamente. Então, pelo menos aqui no interior de São Paulo tem muito, né, desses muros de pedra. Qual que é o grande problema quando a gente encara esses muros, né? O problema vai mais além do que só o sistema construtivo. Porque a gente sabe que na engenharia tudo deveria ter projeto. E nem tudo tem projeto. Tô projetista do meu lado aqui. E nem tudo tem projeto, né? A gente sabe que por vários motivos. E aí, assim, quando a gente depara com um muro de alvenaria, a primeira pergunta que é feita é: esse muro está dimensionado para um solo saturado? A gente nunca tem essa resposta, né? Em muros residenciais é muito difícil a gente ter essa resposta. Então, não, tá, doutor, tá feito. Ou, às vezes tem um projeto estrutural, né? Em casas mais elaboradas e obras mais complexas. E aí o calculista, o projetista estrutural, ele informa que não, tá assim, não, beleza, então vamos prosseguir com a drenagem e vamos trabalhar. E aí existe, como eu até comentei, né, existe uma diferença entre a forma de comportamento dessas três estruturas: bloco, concreto e muro de pedra. O muro de pedra e o muro de bloco são articulados, então eles vão sempre trabalhar de maneira não tão monolítica. O que é monolítico? Então, unidinha ali, né? Como um muro de concreto, por exemplo. O muro de concreto ele vai romper, e para ele romper vai ter que ser um baita esforço. Então, nos muros de concreto, existe uma segurança um pouco maior com relação à estanqueidade, com relação ao funcionamento da drenagem e com relação à segurança daquilo versus ruptura.
na segurança do cliente, da construtora e de quem está construindo isso. Nos muros de alvenaria, existe sempre um resguardo com relação à estabilidade daquilo. Se ele está mesmo de fato dimensionado, qual o bloco estrutural que está sendo empregado. Porque tem muita gente que faz o muro de alvenaria... Ah, o muro de arrimo, beleza. Tá lá, pilar e viga, mas é bloco baiano. Nossa. Uhum. Beleza, dá para fazer? Dá para fazer. O pórtico do pilar e da viga vai resistir. Mas eu já vi bloco baiano apodrecer depois de 15, 20 anos. Então não é tão assim. E depois tem até uns materiais que a gente separou, depois a gente pode mostrar, que o bloco sai, a estrutura fica e fica vertendo água ali. Então assim, é um negócio muito complicado, né, de você medir. E como você não tem um controle de qualidade nessas obras muito preciso, tem que tomar um certo cuidado. Então eu diria que no muro de bloco a gente tem um certo cuidado, no muro de concreto é um pouco mais tranquilo, e no muro de pedra ele deveria ser mais tranquilo. Deveria, né? Porque é pedra, porque tem um peso específico maior. Apesar dele ser articulado, as articulações são muito robustas, porque é pedra. Mas o que nós temos visto muito em muros de pedra é que existe um dimensionamento muito preciso estrutural para isso, né? Porque a forma de você dimensionar um muro de concreto, um muro de bloco e um muro de pedra, cara, é totalmente diferente. A pedra é só o peso. O bloco é a flexão da fundação mais a flexão do pórtico associada à vedação, certo? E o concreto, ele é inteiriço. Ele é um elemento inteiriço, então você calcula ele numa seção simples ali, né? E tudo mais. Então o comportamento da drenagem também tende a ser diferente nesses três tipos de estrutura. E nas pedras, você tem um outro problema, cara, que o muro de pedra, ele é bonito na frente, né? Você já viu o muro de pedra atrás? Nem imagino como é. Cara, ele todo rugoso, as pedras... É tipo assim, ó, faz bonito na frente, que é pra aparecer, obviamente, e atrás não existe um cuidado, porque é produção, obviamente. E aí as pedras ficam todas saltadas pra dentro do aterro. Então, o sistema de drenagem ali tem que ser um pouco mais robusto, mais fortão. E a superfície é totalmente irregular, né? Para você instalar ali um elemento, um geocomposto, por exemplo, né? Exatamente, não dá. Alguém está se perguntando nesse momento, muro de pedra não tem impermeabilização. Não tem. Ela responde aí. Não tem. Impermeabiliza pedra por pedra antes de colocar lá, assim, ó. Não tem. Eles até fazem um concreto atrás, né? Mas é pontual, né? A cada tantos metros e tal. E aí, a drenagem atrás dos muros de pedra, a gente sempre recomenda que seja granular. Como assim granular? Você utiliza um filtro, a gente vai falar mais pra frente, e põe um elemento drenante granular, pétreo, né? Pétreo ou de solo. Areia, por exemplo, ou pedra 1, pedra 2, pedra 5, pedra 4, para que você tenha uma superfície drenante. Cara, pedra 5, você tá falando... isso é um rachão, um big rachão? Como que é? Depende da estrutura que você tem do muro de arrimo. Se for um muro de arrimo muito alto, você precisa fazer um dreno que ele não fique todo linguiçado, essa é a palavra, todo irregular. Então, talvez você tenha que usar pedras maiores. Quando você tem, por exemplo, um dreno de muro de arrimo muito alto, né, muros de solo reforçado e muros à gravidade, onde você precisa captar água que vai para baixo também, se você colocar pedra, você vai gastar muita pedra e a permeabilidade daquela camada vai ser menor. Então, às vezes, a gente usa pedra rachão para fazer um lastro de drenagem embaixo desse muro. É possível também. Tá. Não, legal. Essa diferença entre muro de flexão, muro de gravidade e tal, né? Peso próprio versus aço aí, é bem bacana. Mas pensando assim, agora vamos tentar construir um muro de arrimo. Beleza. Tá? Na situação de blocos de concreto. Que é o campeão aqui, pelo menos aqui na região, é o campeão de escolha, né? Beleza, eu como construtor vou fazer o meu muro de arrimo, bonitinho, tirei a terra por trás, né? Vamos começar por partes aqui para o pessoal entender. Então você vai lá, vai fazer a fundação, vai impermeabilizar essa fundação. Adriano, exatamente. Por favor. Fala que não vai. Já tivemos essa aula, esse podcast, né? Pois é. Então vai lá, faz a fundação, impermeabiliza essa fundação e faz a estrutura do muro, claro, livre da terra. Tome cuidado, a segurança daí, né? Essa terra tem que estar bem afastada para ter trânsito de pessoas. E de preferência esse maciço depois em 45 graus ali para ficar seguro para atrapalhar e tudo mais. Fez esse murão lá em cima, ok. E aí eu vou entrar com o processo da impermeabilização atrás deste muro. Né? Que a gente já fez um podcast aqui com o Fernandão. Isso aí. Salve, Fernandão. Aê, garoto. Então, aí eu faço a impermeabilização completa ali, bonitinho.
até chegar na proteção mecânica, que é o passo final ali da impermeabilização. Sim. E depois eu entro, então, ali com os processos de drenagem. Então vamos lá, Jefferson. Passo a passo. Vamos tentar colocar o que eu faço primeiro até chegar lá na finalização do reaterro. Vamos lá. Aí você tem opções. Certo. Né? Então você acabou de fazer a proteção mecânica da sua impermeabilização nesse muro. E aí, quais as opções que deveriam ser feitas e as opções que são feitas por aí? Então, por exemplo, tem muita gente que põe uma lona plástica. Eu já vi isso. O cara coloca uma lona plástica e encosta o aterro ali. E esse aterro tem umas especificações que a gente vai falar daqui a pouco. Tá, mas essa lona o pessoal usa como impermeabilização, né? Já vi também. Já ouvi falar que é drenagem também. Nossa, Já drenagem então, aí... Eu não sabia que ela tinha essas duas utilidades. É, uma lona mágica. Bom saber isso aí, né? Impermeabilização eu já falo, caramba, agora drenagem, né? Caramba, Poxa, essa lona deve ser bem cara, né? Deve ser, nossa, Não. desempenho altíssimo. É um saco plástico. Esse saco não vai drenar. E tem muita gente que não põe nada e só encosta o aterro, falando que a água entre a proteção mecânica e o solo, tem uma superfície ali, a água vai descer por ali. Não vai. Tá? Porque tá impermeabilizado, né? Aí ele acha que vai bater na impermeabilização e vai... descer. Como se fosse uma calha de telhado. Vai bater e vai descer. Bom seria, né? Não. Porque assim, a gente sempre costuma falar, a água procura os meios mais fáceis de percolar. Ela é um fluido incompressível, então ela vai onde está com mais espaço. Então, se você tem poros de solo gostosinhos ali para a água ficar, ela não vai querer descer, ela vai querer ficar retida ali. Uhum. Né? Até tem uma questão iônica, né? Uma questão física e química de ligação de íons ali nos grânulos do solo para a água. E ela fica retida. Mas agora vamos para o que deve ser feito. Uhum. Então, esquecendo um pouco essa parte popular, vamos ao que a gente deveria fazer. Fiz a impermeabilização. Quais as técnicas que eu poderia empregar de sistemas drenantes para pôr ali? Existem basicamente duas. Uma é mais antiga, é feita desde 1800. É bem antiguinha, então. Bem antiguinha. E a outra é mais recente, feita há mais ou menos uns 20 anos. Você vê, né? Na nossa engenharia é tudo assim. Essa é mais nova que eu, hein? Tá vendo? A gente fala, é muito recente na engenharia, mas tem 20 anos. Por exemplo, parede de concreto é recente, né? Mas deve ter uns 20 anos. Verdade. Cara, escora metálica, um negócio que hoje em dia é uso. Antigamente era muito eucalipto. Tem quase 20 anos, então por aí vai. Uhum. E qual que é o grânulo, qual que é o de 1800? É o dreno francês, que a gente chama. Pô, Jefferson, o que é dreno francês? É o brita com geotêxtil, que todo mundo conhece, brita com bidinho, né? Todo mundo fala aí. Uhum. Então como é que eu posso fazer? Eu coloco um geotêxtil em contato com essa proteção mecânica, na primeira opção, tá? Que é o dreno francês. Eu coloco um geotêxtil nessa proteção mecânica. Traduz o geotêxtil para nós. É isso aqui. Nome comercial, pra facilitar. Aqui, ó. É o popular, a marca popularizou aí, ó. Aqui, pessoal, ó, é um bidinho. Tá. Um geotêxtil. Legal. Então, assim, você coloca um geotêxtil. Esse geotêxtil, se a superfície está regular da proteção mecânica, não precisa ser um geotêxtil tão grosso. Uhum. Pode ser um geotêxtil mais fino, talvez aí um geotêxtil de 150, 200 gramas por metro quadrado, né? Para quem já foi comprar esse tipo de material. Então você coloca um geotêxtil, ele estende isso e vem com esse geotêxtil passando um pouquinho para baixo, da onde seria um tubo, que a gente vai ter que colocar. Uhum. Feito isso, você colocou o geotêxtil ali, você vai colocar agora um tubo. Isso eu já sei o que você vai perguntar. Qual tubo? Não, pode seguir, pode seguir. A gente vai colocar um tubo, de preferência um tubo... Preferência não, tem que ser um tubo perfurado. Esse tubo perfurado, ele vai ficar em toda a extensão desse muro de arrimo. Ah, mas posso colocar tubo atravessando? Vamos chegar lá. Primeiro, a recomendação inicial é um tubo inteiriço, atrás de todo o arrimo. E aí, que tá o ponto importante. Esse tubo precisa ter declividade. Uhum. Ele precisa ter caimento, né? Aí, pô, mas qual que é o caimento que tem que dar para esse tubo? No mínimo 0,5%, ideal 1%. O que você der mais do que isso, tá ótimo. Tipo calha, então. Tipo calha de drenagem, tipo galeria, né? Uhum. No mínimo 0,5% e no ideal 1%. Pô, como é que eu vou fazer isso no muro que tá escavado no nível lá embaixo, né? Existem várias formas. Ou você escava o solo já na declividade que você precisa. Eu já vi obras que foi feita uma argamassinha mais simples ali, uma argamassinha virada em obra para fazer esse triângulo. Ou eu já vi fazer com pedra mesmo. Então você pode colocar um pouquinho de pedra para fazer essa queda gradiente aí. E você coloca esse tubo inclinado. Aí... Tem um ponto, posso? Pode falar? Sobre essa questão da argamassa, acho que é bom o pessoal tomar muito cuidado com isso. Que assim, essa argamassa simples, Sim. teoricamente não é uma argamassa que suporta ali
uma carga de compressão que depois vai ter em cima dela. Com certeza. Em Que função da água que significativo. vai chegar. Então, assim, a gente já fez isso em uma obra, uma vez, porque aí, teoricamente, assim, não seria um lastro de concreto magro, tá? O ideal é o pessoal fazer um concretinho mesmo. Né? Magrinho, né? Fazer um concretinho ali, igual o traço que o pessoal vira em obra e faz a inclinação da maneira como ele falou. Né? Porque tem uma resistência maior, né? Sim, ali. você fica mais tranquilo, mais seguro, né? Porque você pensa assim, numa argamassa de reboco, você bota... Você acabou de falar que quanto? 1,6 toneladas por metro cúbico o solo? De 1,6 a 1,9. Então, você imagina isso em cima de um lastrinho ali com pouco cimento, né? 2 toneladas por metro cúbico é muita coisa. É muita coisa. Então pode comprometer esse lastro e embarrigar o fundo, quebrar ele, né? Enfim. Então acho que segue. Não, então, aí eu dei declividade pro meu tubo. Aí existe uma preocupação com relação a... Vou usar o termo colmatação. O que é colmatação? É igual entupimento, né? Então, assim, esse tubo... Muita gente fala, não, o tubo é perfuradinho, mete solo lá que a água vai entrar. Sim, vai entrar no primeiro momento. Mas esse tubo vai entupir. Isso é importante falar. Muito Com importante. certeza. Ele vai entupir. Por quê? Porque esses poros são muito abertos. Logo, a água está passando no solo, ela carrega finos de solo também. E aí esses finos de solo, não pensa que a água que cai dentro desse tubo é limpinha, cristalina igual a da torneira. Não, é uma água suja, ela vem carregando material. Esse material vai passando e algumas dessas partículas vão prendendo nas ranhuras do tubo e aí entope. E aí o tubo para de funcionar. Pô, então o que a indústria me ajudou a fazer para evitar que haja colmatação? Esse cara aqui, né, que é usado aí... Esse no Brasil é usado há mais de 50 anos. Mais de 40, 50 anos. Inclusive a Bidin foi a primeira indústria que trouxe para o Brasil. Hoje tem vários fabricantes. Então, assim, uso geotêxtil. E se você for comprar numa loja técnica e tudo mais, ou com algum profissional, procure um profissional que procure te indicar um geotêxtil mais próximo. Mas, via de regra, para filtração e drenagem, nós estamos falando de geotêxteis de 100, 130, 150, no máximo 200 gramas por metro quadrado. Passou disso, já é um cobertor. Já não passa mais água. A chance de entupir é grande. Entendi. Quanto menor a gramatura, mais aberto, né? Exatamente. Mais ele facilita a drenagem, né? Eu trouxe 2 amostras, talvez pela luz não vai dar para ver, mas essa amostra aqui é uma amostra mais grossa, ela tem quase 1 milímetro de espessura. Ela é bem espessa. E essa outra amostra, tá vendo? A luz passa um pouco mais facilmente. Tem amostras que eu não trouxe aqui, mas tem amostras que passam muito mais facilmente. Então você vê que existe uma diferença de peso muito grande entre as duas. A pequena é de quanto? A pequena acho que é de 130 e essa daqui acho que é de 250. Eu que tô aqui perto de você, eu consigo ver nitidamente a diferença. A diferença, né? Diferencinha. Então, assim, procure usar no máximo 200 gramas, que é o que a gente indica para uso dessas mantas. E aí, a manta geotêxtil, né, o filtro geotêxtil que é o que a gente fala, o que ele vai fazer? Ele vai envelopar esse tubo. Aí tem muita gente que fala assim, pô, vou colocar um pouquinho de pedra. Pode colocar, é melhor. Se você puder fazer um berço de pedra em volta desse tubo, fica bem legal. Eu acho que não precisa, porque a gente está falando de dreno granular. O próprio dreno granular todo já vai ser com pedra, né? E aí você passou o geotêxtil por baixo do tubo, esse tubo tem que estar protegido por um geotêxtil. Eu já vi muitos casos onde a pessoa faz o dreno e ainda envelopa o geotêxtil. Envelopa o tubo com o geotêxtil. Entendi. Entendeu? Ele faz o dreno, o charutinho lá, e o tubo ele também coloca geotêxtil. Isso é um erro gravíssimo. O cara achou que tá abafando. Ele acha que vai impedir o entupimento lá e tudo mais. Porque tem uma coisa na água que a gente chama de diferença de potencial hidráulico. Então, assim, a água, quando você vai projetar uma calha pluvial, por exemplo, você vem de um tubo de 50 para um tubo de 75, para um tubo de 100, para um tubo de 150. Esgoto também é assim. Com certeza. Você não vai colocar uma redução, né? É a mesma coisa. Você tem o solo, que é extremamente pouco poroso. Aí você tem um filtro que é consideravelmente mais poroso que o solo. Aí você vem para a pedra, que é extremamente permeável. Mais permeável do que o solo e do que o geotêxtil. A hora que chega no tubo, a água está numa velocidade top. E dá aquela parada. Aí você vai lá e trava, envelopa. Entendi. Aí vai ter a gente chama isso de retardo hidráulico. Um retardo de vazão, um retardo de velocidade. E o que vai acontecer?
Não vai passar água. Não vai passar água. Não vai passar água. E ela vai ficar ali. E a água vai demorar mais para sair do seu sistema drenante. E vai sobrecarregar a impermeabilização, vai sobrecarregar a construção. E aí vai, entendeu? Entendi. Então é um negócio que parece simples de fazer no dia, mas tem o porquê de fazer. Então, recapitulando, nesse primeiro sistema, olha como já demorou esse primeiro sistema. A gente envelopa, então, esse tubo, e aí você vai subindo a pedra. Aí vem um ponto muito importante que você citou. O solo está a 45 graus, ele está afastado, o solo que você cortou. Aí você vai começar a subir essa pedra junto com a compactação do solo. Porque você não consegue subir um dreno de pedra, a não ser que você coloque um madeirite muito alto, faz o dreno de pedra com geotêxtil, vem fazendo a compactação e depois tira essa madeira. Ou deixa lá. Ou deixa lá, né? Não é muito legal deixar, porque madeira é matéria orgânica. Olha que interessante isso. Matéria orgânica inundada, a madeira, quando ela está inundada, por exemplo, no Rio Amazonas lá, tem muitas casas que são em cima do Rio Amazonas. Olha como que é legal a drenagem, cara. Você tá falando de geotecnia, estrutura, vai lá pra falando de estruturas Amazonas, de madeira. Então, assim, no Rio Amazonas lá, a casa dos índios fica, da população ribeirinha, é verdade, né? Fica 20, 30 anos lá. Por quê? Porque a madeira tá submersa. Madeira submersa, ela não apodrece. A oxigenação da madeira, a troca de oxigênio e gás carbônico na madeira faz com que ela apodreça. E quando você coloca uma chapa de madeirite num solo, seja num perfil metálico, ou seja nesse muro que a gente está falando, e larga lá, enterra ela lá, ela vai virar matéria orgânica. Ou seja, ela vai virar bactéria. Ela vai entrar em decomposição. Qual que é o grande vilão desse cara? Um dos vilões? Bactéria. Sol. Comatação física, que é o solo ficar retido aqui, o solo não ser filtrante, e bactérias. E solventes também. Podem acabar com esse cara aqui. Aí ataca o material. Ataca o material. Então, veja. Se você deixar o madeirite lá apodrecendo, ele vai virar uma colônia de bactérias. Essa colônia de bactérias vai impregnar onde? Aqui. Interessante. Vai tampar os poros e vai causar o mesmo problema. A gente chama isso de comatação bacteriana, né? O pessoal que tá assistindo a gente deve falar assim, eu tô desisti da drenagem já. Já desisti. Tá difícil, né? Até a madeira que eu esqueci lá me lascou agora. A longo prazo, sim. Então, veja, aí a gente pede pra ir tirando essa madeira. Beleza, aí você vai subindo dreno, certo? Vamos por partes. Muro, geotêxtil, pedra, geotêxtil, solo. Certo? Certo. Você vai subindo concomitante, a gente fala, vai subindo um com o outro. Jefferson, quais os cuidados que eu tenho que ter com esse solo que tá atrás do muro? Sempre compacte. Sempre. Por quê? Compactação reduz os vazios do solo. Você reduz vazio, você reduz a presença e a probabilidade de entrada de água. Você impermeabiliza aquele material. Ah, mas se eu compactar não vai passar água. Mas não tem que passar mesmo. Quanto menos água entrar ali por cima, melhor. Né? Então, assim, e tem mais uma questão. Solo encharcado, né? Muito encharcado, ele pesa mais. Ele sobrecarrega mais ainda a estrutura de contenção. Então, quanto menos vazios ele tiver, menos água vai ter ali. E aí tá, só pra eu entender. Voltando ali no pé, porque aí a gente já tá subindo com a terra. Tá subindo com a terra. Certo? No pé, então, ficou o charuto ou não ficou o charuto? Então, no pé ficou o geotêxtil na base, em contato com a fundação. Então ele virando em formato de L. De L. Né? J, né, na verdade. Tá fazendo um J. Isso, tá fazendo um J. Tubo lá, perfurado. E aí você vai subir esse outro lado do J, que é a perninha do J. Você vai subir e vai jogando pedra aqui, e do outro lado do J você vai compactando o solo. Aí esse J virou um U. Entendeu? Virou um U. Virou um U. Aí esse geotêxtil tá subindo o geotêxtil, a camada de pedra que você tá lançando e o aterro compactado. Tá, mas esse U do outro lado, que era a perninha do J, né? Que era uma perninha menor, você sobe até lá em cima também? Então vai ficar um Uzão até lá em cima? Vai ficar um Uzão até lá em cima. Então o geotexto ele tá passando por baixo do tubo dreno. Por baixo do tubo dreno. Isso bem. Deixa eu desenhar aqui pra ver se faz sentido o que eu tô pensando aqui. Pera aí, aqui faz algo assim. Aí a questão do envelopamento que você falou que é um erro recorrente é a questão de envelopar ele na parte de cima. O que muitos profissionais fazem, eles envelopam só o tubo com geotexto e pedra. E não sobe. E não sobe. Entendi. Tá, então é isso. É um arrimo, né? Isso. E aí você faz aqui um geotêxtil virando um Uzão e esse Uzão você vai encher de terra. Encher de pedra. Encher de pedra, desculpa. Isso, de pedra. Encher de pedra. Então você vai colocar pedra até lá em cima do muro? Até lá em cima. É o ideal, tá? Entendi. Então aí vamos lá. Tem o ideal, tem o que é aceitável,
e tem o que o dinheiro cabe. Né? Então... Essa é boa. Então, por exemplo, se você tá numa obra que já não vai fazer drenagem, não tem grana, não tem como, porque a gente sabe que obra é isso aí, meu. Tem recurso, né, financeiro. Não tem como fazer. Então, pelo menos se você fizer o charutinho lá embaixo, você já tá fazendo alguma coisa, né? Agora, é aquilo que você falou, custo versus segurança. Dá pra apertar um pouquinho mais e fazer até em cima? Dá. Então faça até em cima. Por quê? Jefferson, por quê? O diagrama de técnico, né, que a gente fala de presença, de fluxo da água dentro do aterro, obviamente, a carga hidráulica que tem lá embaixo é maior, porque tudo converge para aquele tubo, esse desenho que você fez. Mas existe água que acaba infiltrando e ela não decide descer. Ela encontra uma lente que está mais compactada, ela fala, pô, eu gosto de falar que a água ela é bem folgada, cara. Ela chega lá assim e fala assim, aqui tá bem compacto, vou ficar aqui não. Vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar por aqui. Vou pra preguiça frente. descer lá embaixo. Pô, eu vou pra frente, cara. Ela vai e bate no muro de arrimo. Pô, tem um muro de arrimo aqui, eu vou ficar aqui, velho. Vou descer, não. Aí ela encontra um dreno no muro de arrimo lá na cabeça. Pô, aqui tá tranquilo, tá pra escoar logo. Vou cair aqui. A hora que ela cai, a gravidade faz ela descer. Então, é isso que a gente normalmente recomenda, que suba até em cima. E uma das perguntas que com certeza vocês vão fazer, Jefferson, qual a espessura desse dreno? Né? Que acho que alguém já iria perguntar. Olha, não tem uma espessura correta, né? O certo é isso ser dimensionado. Existe um dimensionamento para isso. Mas, via de regra, os tubos que a gente utiliza em drenagem, eles têm no mínimo 100 milímetros, né? 10 centímetros. Então, se você fizer alguma coisa com 15, 20 centímetros ali, tá excelente. Já é uma dimensão aceitável. Tá, legal. Isso é a primeira opção. Primeira opção, né? Que é o dreno francês. Primeira opção. Então, essa foi a primeira opção. Qual que seria a segunda opção? Eu posso só tirar uma dúvida antes? Claro, vamos lá. A gente falou da primeira opção, a gente vai ouvir a segunda opção. Isso tudo, talvez seja até um assunto que você fale mais à frente. Tá. Leva em consideração o nível do lençol freático? Tem alteração? Não tem? Como que é? Tem. Tem, né? Tem. É muito importante você perguntar isso, Marisa. Porque a pessoa fala assim, mas não tem água aqui? Não tem que fazer drenagem? Sim. Em tese, sim. Mas assim, vamos lá. Existe uma água intrínseca, uma umidade, a gente chama de umidade relativa, que existe em todos os solos. Ela pode ser mínima ou pode ser máxima no caso de saturação. Se tem lençol freático, o tubo lá embaixo tem que ter. Porque esse lençol vai subir. Na hora que esse lençol subir, esse tubo vai fazer com que esse lençol convirja para ele, né? Agora, não tem lençol freático. Já foi pego na sondagem que não tem lençol freático. Aí vem a primeira pergunta. Existe drenagem pluvial? Existe. Tem uma calha, vai ficar aberto isso? Vai ficar permeável com grama, algo do tipo? Vai. Então eu recomendo que faça drenagem. Não, vai ser fechado, vai ter um piso atrás, não tem lençol freático, a umidade relativa desse material é baixa, um material seco, um material arenoso. Isso acontece muito no Nordeste. Então, no Nordeste, em alguns lugares tem lençol freático e tem lugares mais afastados da praia que não tem lençol freático. Aí em cima vai ser impermeabilizado com asfalto ou com concreto, né? E, é areia. Areia extremamente quente, então não tem umidade. Então, teoricamente, não precisa fazer drenagem, né? Mas é aquilo, é sempre um risco. Existe a possibilidade... eu tenho tubulação de galerias pluviais que passa atrás. Faz a drenagem. Eu tenho um dreno de jardim que está passando atrás. Faz a drenagem. Então... Existe sempre essas recomendações, mas não é cegamente, tem que fazer, né? Tem os casos. Mas é importante lembrar, então, que a gente tem que drenar e impermeabilizar, principalmente arrimos, não só quando a gente tem lençol ativo no terreno, né? Exatamente. Porque, que nem você comentou, se for uma área que vai ficar permeável, né? Vai receber chuva por cima, água, e até em tempos de cheia, em tempos de chuva, a gente pode ter, dependendo do tipo do solo, um solo encharcado e prejudicial ali, né? Exatamente. Aí o pessoal fala assim, mas vai chover, e a água entra até 2 metros, depois não entra mais. Aí que tem necessidade de fazer a drenagem até em cima, entendeu? Porque a água vai ter que ser captada lá por cima para depois descer. Aí existe essa necessidade. Eu tenho muita solicitação, né, do cliente falar assim, não, a gente não vai precisar drenar ou impermeabilizar porque o terreno é seco. Aí normalmente a gente trabalha com prédios, subsolos, e aí época de cheia tá lá, os subsolos todos vazando, né? Lógico. Então, assim, e às vezes até do projetista da contenção vem essa recomendação. Não, o solo é seco lá, não precisa drenar nada não. E aí fica aquela briga, porque o pessoal quer reduzir custo, né? Não, o pessoal de contenção falou que não precisa drenar, então não precisa drenar nem impermeabilizar.
E aí... Mas é exatamente o que você falou, Hugo. Assim, é um custo, cara, que não vale a pena. Correr o risco, Como né? diz o ditado, não vale o crime. Não vale a pena você, sabe, às vezes tirar esses 0 tantos por cento da obra pelo problema que isso pode gerar lá na frente. Uhum. E qual que seria a segunda opção? Segunda opção, vamos lá. Então, primeira opção, a mais antiga e a mais utilizada. E vocês já perceberam que é a mais difícil de executar, certo? E o que eu percebo dessa primeira opção de 1800 aí... 1800 não tinha geotexto, era só pedra. Uhum. Na verdade, era muito legal, porque em 1800 eles faziam areia fina, olha que legal, areia fina, areia média, areia grossa, pedra 0, um exemplo, tá? Pedra 1, pedra 2. Dreno com a granulometria. A gente chama isso de transição granulométrica. É excelente para drenagem. Legal, igual o filtro de... Quando a gente fazia... Igual o filtro de água. Filtro de água, né? Isso aí. O que eu percebo muito na prática é que o pessoal acaba não subindo com essa brita até o topo. Sim. Isso é de praxe, né? O pessoal, até já peguei muitos projetos de estruturas que eles fazem ali um detalhe típico de drenagem de pé de muro, e eles fazem como? Eles pegam essa manta, encosta ali na proteção mecânica, vira ela lá embaixo, né? Sim. E aí faz ali um charutinho, né? Com a brita e o tubo dreno no meio, Sim. né? E depois em cima disso já faz o solo, né? Boa colocação. Por quê? Tem muita gente que não coloca nenhuma manta drenante, nenhum dreno atrás do muro lá em cima. Coloca só esse cara aqui. Uhum. Certo? Aí você vai lá, ó, tá com a parede aqui, você coloca esse cara aqui e encosta o solo direto. Aí qual que é o argumento que eu mais escuto? Eu falei, não, isso aqui é permeável, cara. Poxa vida, a água vai passar por aqui, ó, ela vai entrar dentro desse porinho aqui, ó. Ela vai começar a descer. A minha pergunta pra essa pessoa, a que velocidade? Uhum. E já foi... Cada produto desse aqui, quando você compra, você pode solicitar pro fabricante a ficha técnica dele. E existe uma propriedade desse cara aqui que chama permissividade e transmissividade. São dois palavrões difíceis. Que fala quanto tempo a água demora para passar nesse plano aqui. E quanto que isso aqui conduz de água. Gente, é minimamente... às vezes chega a ser igual ou inferior ao solo. Uhum. Então você colocando isso aqui na frente da proteção mecânica, achando que vai drenar... Não. Então, até que o pessoal utiliza muito em residências é um geotêxtil, não sei se é geotêxtil ou geocomposto daí, que tem aquela trama por trás. Isso, essa é a opção 2. Ah, tá. Então olha que legal, as indústrias, eu sei porque eu trabalhei 10 anos na indústria, então olha que legal, a indústria vendia esse cara aqui. Uhum. Aí via que eles faziam, só que viam que, era um negócio trabalhoso tal, e olha como é a sacada da coisa. Você tá na indústria, você vende o bidinho, o geotêxtil, tá vendendo pro cara lá. A pedra ele vai comprar de quem? Vai comprar da pedreira. Uhum. O tubo, talvez ele compre de você se você tiver lá pra vender. Aí alguém falou assim, pô, por que... desculpa. Imagina, esquenta a cabeça. Por que eu não vendo um negócio que aclope o drenante, a filtração e já vende o tubo junto? Eu vendo o sistema completo. Uhum. E aí teve esse estalo, essa sacada, e aí há 20 anos atrás uma indústria trouxe pro Brasil... vou falar de Brasil, não de mundo, tá? Trouxe pro Brasil um gel composto drenante. Por que tem esse nome, gel composto? É uma história um pouco longa. Isso aqui chama geotêxtil, certo? Uhum. Mas isso aqui tem um nome técnico generalizado, né? Então, por exemplo, isso aqui é um microfone, né? Uhum. É um microfone modelo tal, mas é um microfone. Isso é um microfone genérico. O que é? Um gel sintético. Nome estranho, né? O que é um gel sintético? Por exemplo, a roupa do médico, que é aquela que ele usa para operar, chama-se TNT. É um tecido não tecido, né? Aquilo é um gel sintético? Não. Por quê? O gel sintético é um produto polimérico, sintético ou natural, pelo IGS, né? Que é o que deu essa nomenclatura, onde você aplica ele no gel, que é a terra, no solo. Por isso chama gel sintético, tá? E isso é um geotêxtil e também é um gel sintético. Aí criaram o gel composto, que ele é composto por 2 geossintéticos, que é a manta emaranhada, né? Existem vários tipos, existe a manta emaranhada, o gel espaçador e a redinha, né? A gente pode falar um pouco disso depois, né? E eles acoplaram isso de maneira quente a 2 geotêxteis.
Esses dois geotêxteis, um pode ser permeável, o outro não. Ou os dois podem ser permeáveis. Depende da aplicação que você quer utilizar essa manta. Essa manta geocomposto. Esse geocomposto. E aí ficou com esse nome, geocomposto drenante. Porque é um geocomposto que faz drenagem. E aí o que aconteceu? Essa segunda opção virou primeira opção hoje em dia. Porque é muito mais prático, cara. Imagina, você fez... Vamos voltar agora para o passo a passo executivo que você comentou. Tá lá na proteção mecânica, certo? Uhum. Essa manta, eu não trouxe uma amostra aqui, mas essa manta você tem geotêxtil de um lado, permeável ou impermeável, a manta emaranhada ou geoespaçador ou a redinha, e depois você tem uma outra manta, geotêxtil. Por quê? Essa daqui vai fazer a filtração. Esses cabelinhos vão fazer com que a água desça com velocidade. Ela tem um índice de vazio maior que o da pedra. E esse cara vai fazer o contato ali com a proteção mecânica para ajudar na proteção mecânica. Aí, a água vai descer por ele, mas o processo de instalação é muito mais simples. Por quê? Eu pego esse cara, eu jogo ele por cima do muro, faço uma pré-fixação, então ali eu coloco, lógico, se for uma área que é impermeabilizada, nunca pregue. Perfure, por favor. Parafuso. Tô brincando. Tô brincando. Porque no outro podcast o Hugo queria pregar as mantas, né? Eu vi isso aí, vi o Vitão falando sobre isso. Você viu? Eu vi. O Vitão falou que mete assim, parafuso na manta. Não, ele falou que não pode. E a equipe dele, ele orienta que não faça isso. E aí, assim, então você pode fixar por cima. Eu já vi gente que prega, mas em cima... Você prega na manta. Prega fogo nela. Tá vendo? Cara... Então você fixa em cima, coloca... Eu já vi gente colocar tábua, pedaço de concreto, entulho. Fixa em cima, de alguma forma. Já vi gente colocar sarrafo parafusado, pregado, põe lá em cima. Aí você desce com essa manta. Normalmente, no processo de fabricação, os fabricantes já deixam um macho e fêmea pronto nessa manta. Para você simplesmente conectar, certo? E aí é exatamente isso que acontece. A hora que a gente começa a conectar, você põe uma fitazinha lá só para vedar e essa manta fica inteiriça colocada em frente à proteção mecânica. Esse macho e fêmea seria nas sobreposições. Ali. Isso. Pensa num rolo, né? O rolo ele tem a lateral e tem essa dimensão que vai para frente. Então nessas laterais existe uma conexão macho e fêmea, onde você vem sobrando um tanto e do outro vem faltando. Aí você coloca, e por isso que chama macho e fêmea. Faz um transpasse ali. Um transpasse já previsto na fabricação. E aí, núcleo com núcleo, geotêxtil com geotêxtil. A gente fala núcleo, né? Que é o núcleo drenante. Então, núcleo com núcleo, geotêxtil com geotêxtil. Jefferson, posso manter isso aí do jeito que tá e só socar a terra? Pode. Né? Mas você tem que tomar cuidado na hora que você tá lançando a terra, porque o grande problema desse sistema é que não pode entrar terra ali dentro. De maneira alguma. A pedra, como ela é larga, se entrar um pouquinho ali não é um processo de execução, você até releva, porque é uma largura grande. Agora esse cara, ele normalmente tem 1 centímetro no máximo, né? Então não pode entrar solo ali de maneira alguma. Então a gente recomenda que faça a transposição, a sobreposição, né? E vede com uma fitinha, ou provisoriamente com alguns pedaços de fita. Aí você vem com material de aterro. Aí você vai perguntar, Jefferson, beleza, eu já entendi como é que ele é ao longo da parede, mas e lá embaixo? Uma boa pergunta. Depende da manta que você está utilizando. Tá? Depende do geocomposto que você está utilizando. Mas via de regra, o que a gente recomenda? Abre a boca dela. Então vamos lá. Tá aqui, né? Vou usar essa câmera. Tá descendo aqui. Você abre a boca, coloca o seu tubo. Minha lapiseira é o tubo. Coloca o tubo aqui dentro e aí fecha. E aí você pode grampear aqui, ou você pode costurar, ou você pode colar, tá? Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Fazer uma sobreposição e a própria carga de solo compactado vai fazer com que assente. Eu fiquei imaginando o pedreiro costurando isso aí lá na obra. A gente já... Leva o grampeador. Fio de barbante. Fica mais fácil. Agulha de costura. A máquina lá, no meio do buraco. É isso aí. Não, legal. E aí, então, você faz esse final e grampeia ali. Vamos lá. Se for um geocomposto drenante com dupla face drenante, você não precisa necessariamente abrir. Você pode só enrolar no tubo e beleza, tá? Porque a água vai correr por dentro dele e vai entrar dentro do tubo. Agora, se for um geocomposto que ele tem uma face impermeável, como alguns do mercado tem que abrir. E deixar a face impermeável em contato com a proteção mecânica. Entendi. E aí você envelopa com a parte drenante e fixa embaixo, né? Ancora embaixo e depois vem lançando o material de aterro. Ou seja, então, esse geocomposto drenante, ele faria essa questão da camada drenante na vertical e Sim. também o papel daquele
colchão, né? Aquela faixa drenante que a gente teria que fazer no sistema 1 até em cima. Exatamente. E ele é bem mais barato, né? Então, como pedra é um elemento explorável. Então, é igual petróleo. Ele vai sempre ficar mais caro. Se bem que o gel composto é de petróleo, né? Mas não acompanha muitos aumentos, assim. O petróleo é um bem que é mais bem comercializado, mais bem tratado, né? Pedra é um negócio que normalmente sobe mais de preço. E você utiliza um volume de pedra grande. Então, eu recomendo sempre que você, que vai fazer essa drenagem e tem essas duas opções em mão, mensure isso. Primeiro, praticidade executiva, né? Não em ordem, né, de importância, mas praticidade executiva é um ponto a ser avaliado. E custo, que acho que é o mais importante, né? Então, você fez lá uma conta com 20 centímetros, com pedra na sua cidade. Porque nós estamos falando de realidade de Brasil, né, meu? Aqui na região do estado de São Paulo, você tem uma pedreira a cada 50, 100 quilômetros. Vai fazer uma obra dessa lá em Roraima. Lá em Porto Velho até tem pedreira, mas no Acre. Uma vez eu fui fazer uma palestra no Acre, não tinha pedra, cara. Aonde você foi fazer palestra? Em Rio Branco. Existe, o Acre existe. O Acre existe. Ele existe. Um abraço pra todo mundo do Acre. Boa. Eu tô brincando. Salve, pessoal do Acre que tá acompanhando aí, professor das obras. Isso aí. Então, assim, eu fui fazer uma palestra na Associação dos Engenheiros de Rio Branco. E aí lá a gente falou, não, pode ser feito granular também. Aí alguém levantou a mão e falou assim, viu, você sabe quanto custa o metro cúbico da pedra aqui? E aí você tá palestrando, né, meu? Eu falei assim, não sei, né? Quanto custa? Rapaz... O metro cúbico da pedra aqui é mais caro que o concreto. Porque concreto vai pedra. Né? Então o concreto lá era tipo... Naquela época, cara, isso foi em 2017, acho. O concreto já tava na casa dos 300, 400 reais. Nossa! E a pedra tava girando em torno disso. Caramba! Hoje deve estar bem mais caro, né? Porque é tudo difícil pra chegar lá. E então essa segunda opção é uma solução ideal pra eles lá. Eles usam bastante lá. Usam bastante. Inclusive pra dreno rodoviário, usam bastante também. Então assim... essa opção se tornou a melhor opção por questão de praticidade. Às vezes ela empata, às vezes é um pouquinho mais caro, mas, cara, só o tempo, que obra também tem essa conta. Tempo hora homem, só o tempo que você não perde ali já fica bem mais interessante. E outra também, né? É o que você falou, a primeira opção, se for pra fazer certinho mesmo, subir a brita até lá em cima... Complicado, né? Pra executar. Meu amigo... Haja... Tem que ser um artista. Um artista plástico. É difícil, viu? É difícil. Bom, a gente falou então do tubo dreno ali como um componente qualquer, mas tem um tubo específico para isso. Sim. Né? E esse tubo eu já vi de duas formas. Eu já vi o tubo comprado, até tem fabricantes grandes como Tigre, por exemplo, que vende esse tubo. Não sei se a Macaferri vende também esse tubo. Vende também, né? Que é um tubo específico para isso. E também eu já vi o pessoal fazer na obra, né? Que o pessoal compra ali um tubo de esgoto, né? E o pessoal perfura o tubo com uma furadeira, sei lá, na obra e usa esse tubo perfurado na obra. O que você acha disso? Bom, eu já vi até situações piores. O cara não faz... Quando usou furadeira, tá bom, hein? O pessoal usa maquita agora. Com só riscos, né? Só uns risquinhos assim na maquita. Assim, aquilo, novamente, eu bato sempre nesse ponto. Existe o correto, existe o que deu pra fazer e existe o que deu pra pagar. Então, assim, precisa ter um tubo drenante. Jefferson, mas posso fazer com o meu tubo de PVC? Eu tenho na obra, não tenho condição de comprar, a obra tá apertada, eu tenho que minimizar todos os custos. Você pode fazer, né? Perdão. Você pode fazer. O problema é o seguinte, controle de qualidade, essa é a palavra. Por quê? Esse tubo, né, dessas indústrias, né, como você falou no café, Canaflex, todos esses tubos aí, esses tubos eles têm uma vazão de influxo catalogada em especificação. Então, a empresa, ela mede quanto de água que esse tubo entra. Se tem um projetista fazendo, ele pode levar isso em consideração, entendeu? E essas perfurações são uniformes, com o mesmo diâmetro, então a chance de dar colmatação, elas são muito presentes ao longo da superfície quadrática, vamos falar assim, desse tubo. Então, a chance disso dar problema é pequena. Quando a gente faz um tubo em obra, a chance de dar problema porque perfurou de menos ou perfurou errado, são grandes, né? Eu não gosto muito desse negócio da maquita, sendo bem sincero. Aí é uma opinião pessoal minha. Por quê? Porque são furos muito pequenos. E às vezes quando ele passa a maquita, principalmente no PVC, ele é um tubo que... O PVC é um material que ele é barato. Ele é extremamente barato. Quando você lacera o PVC, você fere ele solta pequenas lascas.
Essas lascas, às vezes, diminuem a seção daquele corte da maquita. Então isso é um problema. Porque ele vai fazendo, e na verdade a perfuração que ele fez com a maquita não tá bem como deveria, entendeu? Aí a própria lasca acaba obstruindo onde deveria passar ali, né? Exatamente. Então, já que tem que fazer com PVC, eu prefiro que faça com a furadeira. Jefferson, qual que é a furação que eu tenho que fazer a cada metro quadrado? Não existe isso, né? Porque Não, aí tá querendo dimensionar gambiarra, né, gente? Tá fazendo uma indústria dentro da obra. Então, isso que eu tô falando, dimensionar gambiarra, né? Vamos Exatamente, gambiarra não se dimensiona. Eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira aí, mas talvez o tubo dreno seja mais barato que o tubo de esgoto, né? Olha, eu acho que sim, dependendo do lugar Porque tá muito popularizado. As máquinas que fazem isso só fazem isso. A máquina de extrusão do PVC... e tem um ponto importante, tá? O PVC, ele é um polímero com vida útil um pouquinho menor ao PAD. Esses tubos de furadinhos que você tá falando, normalmente eles são feitos em PEAD. Uhum. Olha onde a gente chegou. Chegamos em química agora, hein, Marisa? O polietileno de alta densidade. Eu achei que a gente já tava. Não, ela agrega duas funções, projetista de impermeabilização e química. Química industrial, né? Então, assim, ele é de polietileno de alta densidade. É um dos polímeros que menos reage com solventes, né? Ó, ela tá me corrigindo aqui. Com solventes, com nata de cimento, né? Então, se você tiver um vazamento de solvente, né? Tinta que solveu, ou o próprio thinner, né? Ou o próprio concreto que saiu em nata ali, porque passou água e saiu um pouco do concreto, esse PAD ele vai resistir de maneira bem mais eficiente do que o PVC. Uhum. E, pô, se é o mesmo preço ou mais barato, né? Com certeza. Vamos usar PAD. Com certeza. Ele acaba tendo uma durabilidade bem maior, né? Bem maior, Em termos de ficar enterrado, é um polímero que acho que tem maior durabilidade, é o PAD. Pergunta de peão agora. Vamos lá! Agora pergunta do peão, hein? Se prepara, meu. Que essa é o que o pessoal faz pra mim. O tubo furado, na obra, com a furadeira, não com a maquita, tá? Que a gente já falou que é uma gambiarrinha. Geralmente o pessoal faz os furos somente na parte superior do tubo. Ou seja, da onde a água está vindo. Boa pergunta. Né? E aí... aconteceu um caso uma vez que um pedreiro meu falou assim pra mim: putz, a gente tava fazendo uma reforma lá, retirou uns tubos dentro da casa do vizinho. Sim. E o dreno dele funciona que é uma maravilha. E o nosso não funciona. Ele falou: nosso não sai água, o dele sai água. Aí ele foi lá tirar o tubo e era um tubo desse. Sim. Era um tubo, acho que era até aquele de diâmetro maior, de 150 ainda, sim, ocre, sabe? Furadinho e tal. E ele falou: acho que a gente tem que mudar o nosso sistema aí. Esse tubo aí, dreno, não tá com nada, né? O tubo do vizinho era o tubo furado com a furadeira. O tubo do vizinho era furado com a furadeira. E o nosso tubo era o tubo dreno, né? Uhum. E o do vizinho funcionava como uma maravilha e o nosso não saía água lá. Né? Pode ser por N motivos. Às vezes a água nem tava chegando lá, né? Mas enfim. O que ele comentou comigo? Ele falou assim: para pra pensar, Hugo. Se só tem furo em cima, a água entra por cima, ela é conduzida por baixo e ela vai embora, né? Agora, o que tem furo em toda a área ali do tubo, a água entra por cima, a água sai por baixo, né? Aí eu falei assim, pô, verdade esse bilhete aí, né? Esse que tá falando, né? É verdade, né? Faz sentido, tem uma lógica por trás disso, né? A água vai se perdendo. Aí eu peguei e mandei pro cara da Tigre lá. E o cara falou assim pra mim, assim, Hugo, é que na verdade esses furos de baixo também, eles pegam a água de baixo, né? Aí eu falei, tudo bem, pega água de baixo, mas ele vai conduzindo, ele vai perdendo água no meio do caminho, né? Como é que funciona essa história? Tem uma lógica por trás disso? Tem muita lógica. Tem uma lógica excelente. Assim, quando eu cheguei na indústria no meu primeiro dia, eu tive essa mesma dúvida. Eu cheguei lá na indústria e tava lá os produtos lá que a indústria vendia e tal. Aí eu peguei aquele tubo perfuradinho assim, olhei e falei assim, pra que é isso aqui? Isso aqui é um tubo de drenagem. Mas é furado. Drena o quê aqui, né? Drena o quê? Não entendi. Não, aqui é onde passa a água e tal. Eu fiz essa pergunta, mas aqui embaixo. Porque você imagina o tubo na sua mente aqui, ó. No vazio e o tubo. Então você imagina que vem água por cima. Você compara ele com um condutor de telhado. Você compara ele com uma calha de drenagem de piso. E o comportamento é totalmente diferente. Aliás, é um crime você não furar embaixo. É um crime? É um crime. Caraca. Marcão, você acabou de cometer um crime. Não, assim, modéstia, brincadeira à parte, né? Por quê?
Exatamente isso que o pessoal da Tigre te falou tem total sentido. Quando você tem um elemento de drenagem, você quer tirar água do aterro, da contenção, você quer tirar água de cima, de chuva, e se tiver água de lençol, você também quer tirar, certo? Você não tem como tirar as duas e deixar o do chão, você vai ter problema, né? Então você quer tirar toda a espécie de água. E a água é um negócio muito legal, cara, muito interessante. Como eu falei, por ser incompressível e por trabalhar em capilaridade, se você estabelece uma carga muito alta no solo, a água sobe, né? Então, por exemplo, é muito comum você ter um terreno que ele está extremamente mole, uma argila mole que você não consegue construir nada. Aí vem um cara lá, faz um colchão drenante, coloca 3, 4 metros de talude de terra e daqui 5 meses você pode fazer a sua obra. Pode fazer a fundação. Por quê? Porque a água que estava naquele solo mole lá embaixo subiu para essa drenagem. E aí você eliminou essa água, aí compactou aquilo, ficou duro e você consegue estabelecer. Então é o mesmo princípio dos muros de arrimo e dos tubos colocados nessa posição. Por que o tubo é perfurado? Porque ele vai captar toda essa água, tanto em cima como nas laterais, como embaixo também. Então, se eu não tenho essa perfuração embaixo, a água do lençol freático que está embaixo desse tubo, ela vai ficar retida ali. Porque ela vai ter dificuldade para passar por cima para entrar. Pensa o seguinte, ela chegou, encontrou um tubo fechado. Ah, vou ficar aqui, meu. Não vou dar a volta nisso aqui, eu vou ficar aqui. Agora ela chega e encontrou um tubo perfurado. Vou entrar aí. Por quê? O tubo ele tem uma seção limpa, de diâmetro ali de 100 milímetros, né? E o solo, ele tem uma porosidade, cara, mínima. Cara, só pra ter uma noção, a permeabilidade, a velocidade de escoamento dentro do solo, ela vai de 10 a menos 3 para areias. O que é 10 a menos 3? 0,001 centímetro por segundo. Lembra das aulas de física lá, velocidade? Como eu lembro? Então, eu bombei várias também. Eu virei engenheiro, hein, cara? Não bombei, mas eu lembro. Eu gostava de história e virei engenheiro. Ah, é? Que coisa, hein? Você tá contando um monte de história hoje pra nós. Então tá legal. Então assim, ó, 0,001 pra areia. Sabe e considerado um solo... Excelente. Pra drenagem. Excelente. Sabe quanto que é argila? 0,00000000000 centímetro, 1 centímetro por segundo. A areia é 10 a menos 3. A argila, que a gente vê aqui, é de 10 a menos 7 a 10 a menos 11. Você que tá escutando o podcast aí, ó, volta, dá um replay e vê se ele acertou esse cálculo decimal aí. Deixa nos comentários. Muitos zeros. 0,00000 10 zeros aí 1. Deixa nos comentários. Ele errou, viu? Então, pô, Jefferson, mas como assim? O asfalto tem essa permeabilidade. O asfalto. Então tem argilas que... é um material utilizado aí para impermeabilização, né? Então tem argilas que são tão impermeáveis quanto o asfalto. Certo? Então, recapitulando... Então eu vou meter argila no muro de arrimo agora, eu vou acabar com a manta asfáltica. Nossa, calma, Hugo, calma. Mas não é bem assim, compactação. Então veja, você tem então uma situação onde você precisa desses furinhos embaixo para que o tubo possa funcionar. E a água ela vai procurar a vazão plena do tubo para passar por dentro desse tubo do que ficar querendo cair para dentro do solo que tem baixa permeabilidade. Legal. Entendeu? Agora entendi. Nossa, tem todo um conceito de física aí, né? Legal, meu Deus, pra poder entender o porquê que o tubo é furado. Eu demorei a entender, cara. Eu vi aquele tubo furado. Falei, meu Deus, o que esses caras estão tudo malucos. Agora, Hugo, você tem que explicar isso lá pro pessoal, viu? Tem. Eu vou mandar o link do podcast pro pessoal. Fica mais fácil. Pra gente encerrar, porque aí você falou dos 2 métodos, você falou do tubo dreno. Sim. A gente já fez um podcast sobre a impermeabilização. Eu acho que um cuidado que agora a gente tem que ter é com o solo, né? Que vai ser reposicionado ali, que vai ser reaterrado atrás desse muro de arrimo. Tá. Né? Qual é o tipo de solo e como eu faço esse reaterro? Legal, muito boa a sua colocação. Tipo de solo é um negócio polêmico. Por quê? Importação de solo é extremamente caro e bota fora de solo também é extremamente caro. Então, quando a gente está falando de muros de arrimo residenciais, dificilmente o proprietário ele vai pegar aquele solo, mandar para um bota fora porque é ruim de drenagem e vai vir trazer um solo novo, né? Então, mas e aí, como é que a gente faz, Jefferson, para a gente viabilizar a drenagem nesses casos? Qual que é o melhor tipo de solo para fazer um sistema drenante? Areia.
Então, se você tem material arenoso, excelente. Né? A água vai fluir com uma beleza. Por quê? Cara, é um negócio muito, muito interessante na geotecnia. A areia, ela tem um imbricamento muito perfeito, né? Por isso que a areia, quando você faz um... Imbricamento. Nossa, isso é uma palavra difícil aqui, né? O que é isso? Vamos falar assim, atrito. É um atrito entre as partículas muito, quase perfeito. Como é que você sabe disso, Jefferson? Porque quando você faz um montinho de areia na praia, ele fica um montinho bem inclinadinho. Se você fosse fazer esse mesmo montinho de areia com argila, ele não fica. Porque o atrito entre as partículas é muito ruim na argila. E na areia, consequentemente, é maior. E, consequentemente, como você tem grãos de areia que parecem figuras geométricas, cheias de ladinhos, ela é excelente para muros de arrimo, para compactação e excelente para drenagem. Porque pensa o seguinte, você tem um cara aqui todo cheio de arestas, grãozinho de areia. Você tem outro grãozinho de areia que também é cheio de aresta. Quando um bate no outro, forma um vazio. Uhum. Nesse vazio, a água passa. A argila já foi comprovada em análises microscópicas que ela tem uma superfície mais laminar. Ela é mais folhada, vamos falar assim. Então fica uma em cima da outra, os vazios são bem menores. Então a água passa menos. Logo, a água fica retida àquele grãozinho de solo e ela fica presa ionicamente. É um negócio físico, químico muito interessante. Então, a argila é horrível para drenagem. A areia é excelente. Só que a gente sabe que a gente tem 3 tipos de solo catalogados aí dentro da geotecnia. A gente tem a areia, silt e argila. O silt é uma mescla dos dois, né? Lógico que eu tô sendo bem generalista aqui, mas é uma mescla dos dois. Então, quando a gente tá falando de argilas e silts, que é inclusive o que a gente tem na nossa região, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a drenagem. Quando a gente tá falando de areia, fica tranquilo. Se o seu solo é arenoso, meu irmão, vai ser feliz. Agora, se ele é siltoso ou argiloso, você tem que tomar alguns cuidados. E acho que é um dos cuidados que você até comentou. Jefferson, quais os cuidados quando a gente estava se preparando? Você não vai usar esse cara aqui? Teste que não custa nada. E todas as obras, olha aí, ó, todas as obras deveriam fazer. É um teste muito simples. Você tem lá o geotexto que você comprou para colocar na obra, que é um 130 a 200, certo? Ou o próprio geocomposto, né, que você comprou lá. O que você faz? Pega um pedaço de terra e impregna na amostra que você comprou. Corta lá um pedaço com tesoura, pega lá a terra, impregna. Lógico, não impregna com força, que você está simulando a compactação. Então, impregna bem levemente até manchar toda a amostra. Aí você pega essa amostra, põe numa torneira perpendicular ou seja, no lado horizontal em relação ao fluxo d'água e vê se a água vai passar por aqui. Se a água passar com facilidade, o seu solo, a gente chama, o seu solo, ele não é autodrenante, ele é autofiltrante. Ou seja, ele permite a passagem de água com facilidade. Se você perceber que a água bateu aqui, meu amigo, e correu por aqui, esse solo pode te dar problema. Não quer dizer que ele vai. E não tem como tratar esse tipo de solo? Tem como tratar. Com transição granulométrica. Como assim, Jefferson? É um negócio meio caro, porque você vai ter que importar. Então não tem como. Você vai falar pro engenheiro da obra, não, então esquece, não tem. Você vai ter que fazer camadas. Você vai ter que fazer camadas gradativas de granulometrias diferentes. Entendi. Então você vai ter que vir com o seu solo que é extremamente fino, um solo mais grosso, um solo arenoso maior, depois um solo maior, e aí o sistema drenante. Aí você mata a pau esse problema. Mas existem outras formas. Por exemplo, você pode fazer o dreno de face, que é um dreno mais passivo. Lembrando que tem essa diferença. Dreno de face de muro de arrimo é um dreno passivo. Ou você pode fazer o que a gente chama de DHPs, que você lembra que você citou? Você pode fazer drenos ao longo do solo contido. Um exemplo bem clássico. Eu fui contratado para fazer uma consultoria de um muro de arrimo de pedra. E nesse muro de pedra, ele apresentou problemas porque o solo não era filtrante. E tinha o sistema de drenagem lá. Ele é um dreno de face, de granular, inclusive. Brita com geotêxtil. Aí o cara virou pra mim e falou: pô, Jefferson, eu comprei a melhor manta que tinha no mercado, cara. A pedra veio limpinha. Eu fiz um dreno de 20 a 40 centímetros atrás desse muro de pedra. O tubo tá sequinho, porque a gente passou aqui algumas coisas, umas sondas, e viu que o tubo tá seco. Ou seja, ele não tá assoreado. Não tem solo lá. Por que não tá funcionando, cara? E aí veio a pergunta difícil, né? Por isso que ele me chamou. Que eu tinha que responder essa pergunta. Eu falei, cara, e agora? Sabe o que eu fiz? Falei assim, faz o seguinte, me dá sondagens. Eu olhei as sondagens, era um solo silto argiloso. Falei, beleza. Então a gente já sabe que é silto argiloso. De ver, a gente já via que era silto argiloso. Tá bom. Vamos fazer o seguinte,
ensaia esse material para granulometria. Ele, pra quê? Granulometria? Você vai fazer concreto? Não. Me dá um ensaio de granulometria. Um ensaio muito barato, pagou lá R$300 o ensaio, faz uma amostra tal, vou levar. Eu peguei o meu carro, levei lá no laboratório, que era uma amostra de granulometria desse solo. Aí eu tracei uma curva, para quem conhece de engenharia de solos aí, eu tracei uma curva granulométrica desse material. A gente fez isso na faculdade, né? Beleza, tracei a curva granulométrica, eu vi dentro daquela amostra o que era areia, o que era silt, o que era argila. E aí eu fui nos métodos de dimensionamento que existem para comparar com a abertura de poros desse cara aqui. E eu cheguei à conclusão que o diâmetro médio dos grãos daquele solo era exatamente ou inferior aos diâmetros dos poros desse cara. Então não importasse se era geocomposto, se era dreno com brita e geotêxtil, o que ele colocasse ali ia entupir. Então eu cheguei a essa avaliação, fiz os cálculos tal, com os métodos que a gente dispõe, né? E a gente viu que o solo não é permeável, ele não é filtrante. Mas, Jefferson, eu preciso fazer um ensaio de granulometria para saber isso? Não, se você fizer o teste de comatação que a gente falou, resolve o problema. Sem problema. E assim, muito cuidado, porque eu vou contar uma história engraçada agora aqui. Boa. Boa, né? Porque o solo, ele leva material, gente. Então assim, ó, eu fui convocado para ir numa obra. Chegou numa obra lá, tal, aí era uma obra já pronta, o condomínio estava instaurado, aí o síndico falou assim, Jefferson, tô tendo um problema aqui, cara. Um problema que eu nunca vi na vida. Eu falei, qual que é o problema? Vem ver aqui. Ele me levou numa salinha, Marissa. Pensa o seguinte, tem um prédio com 2 subsolos, certo? Tinha drenagem, não tinha impermeabilização, porque já viu, né? Era perfil metálico com placa. Então, a nem galera tinha como. a galera não faz impermeabilização, só uma pinturinha lá e tal. Mas esse não era bem o problema dele. Entre a contenção com drenagem e o piso do subsolo, tinha um espacinho vazio. Ele fez o piso separado. Nesse espaço vazio, ele colocou uma canaleta com pedras. Beleza? Porque a água que caísse do sistema drenante batia nessa canaleta e ele jogava esse fluido, né, drenado para a caixa de poço de recalque e mandava embora para a rede, certo? Beleza. Aí, cara, ele chegou numa salinha onde essa água caía. Ele me mostrou, falou, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu cheguei lá, cara, tinha uma amostra, um montinho de argila cinza e água pingando assim, ó. Falei, cara, você tá fazendo vaso aqui? Você tá fazendo vaso, barro, você é oleiro? O que é isso aqui? Eu falei, não, cara, isso aqui é a água que vem da drenagem da cortina. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, cara, essa drenagem, o que tá acontecendo? Toda vez que ela vem com esse material cinza. Olha o que ele falou, cara. Por semana eu tiro 2 carriolas daqui. Nossa! Cara, era no subsolo de um prédio, sei lá, devia ter, sei lá, 600, 700 metros quadrados de subsolo, pequenininho, minúsculo. Ele falou assim, toda semana eu tiro 2 carriolas daqui, já faz uns 3 meses que eu tô tirando 2 carriolas. Caramba! Nossa. Falei, cara, você tá desassoreando um prédio de algum lugar da rua aí, porque... Como assim? Falou, cara, Jefferson, eu sou zelador, venho aqui todo dia, cara. E essa pilha que você tá vendo era uma pilha de uns 30 centímetros, assim, ó. Essa pilha foi só hoje. Nossa, falei, gente. Cara. Por quê? Porque o solo carrega material fino. Como o material é fino, aí o que eu fui descobrir? Que no sistema drenante, ele estava funcionando perfeitamente e ele não tinha entupido, inclusive, com esse carregamento de material. Só que, não sei por que cargas d'água, no meio da parede do subsolo do cara tinha uma mina. Não é bem uma mina, porque mina vem do lençol freático, mina a água ali e aquilo vem. Mas era um veio, a gente chama de veio, porque era um veio que se formou de tanta água com sedimento que tinha, formou-se um veio que vinha da face do cara e chegava até a rua. A gente não sabia aonde na rua, porque não conseguimos identificar, porque a rua é pavimentada. Mas ele enfiou alguns vergalhões lá e ele viu que era profundo. E esse veio se comunicava até a rua. Era de algum lugar da cidade ali, cara. Um veio de água que se formou e estava correndo e estava transmitindo pelo empreendimento dele. E aí, assim, existe a chance eu já falei para ele, existe chance do sistema comatar? Com certeza. Só que olha que legal, como ele fez em toda a cortina, então era pontual. Logo, para comatar todo o sistema, seria muito difícil. Ele vai ficar removendo aquela argila vários dias, né? Agora, quando o solo ele não é permeável, comata a cortina inteira, cara. E aí é um grande problema.
Caraca, imagine o cara contratou um funcionário só pra ficar. Tirando lá o material que vinha junto Juro na pra drenagem. você, não- Recebeu a mercadoria, entregou a mercadoria lá pro fulano, tirou o solo. Tá Viu, você quer trabalhar com a gente? Quero. Tem umas atribuições. Qual que é as atribuições? Você sabe operar carriola? Não, eu sou zelador. Não, você sabe operar carriola? Sei, não, então tá contratado. Boa, acho que ainda, pra encerrar, eu tenho uma última pergunta, Vamos lá. tá? Sobre a quantidade de drenos que eu tenho que colocar no muro de arrimo. Se eu só tenho que fazer no pé, se eu tenho que fazer no meio, se eu tenho que fazer em cima, né? Se são várias... Pensando no muro aqui, se é um tubo lá embaixo, um tubo no meio, um tubo em cima, se só um lá embaixo resolve se eu fizer certinho. Legal, e se isso também pode estar ligado à altura, mas sei lá, se é uma contenção aí de 2 metros, 4 metros, 7 metros, como que seria essa drenagem? Depende do sistema. Se a gente vai falando do sistema 1, ele não é compressível. Como assim, Jefferson? Pedra não é compressível. Então, se você fizer um dreno granular numa cortina de 10 metros de altura, um subsolo ou até numa residência, por exemplo, no muro de pedra, se o seu dreno é granular, por mais que o solo faça uma pressão, ele vai pressionar pedras. Pressionando pedras, você não tem compressão da seção transversal daquele dreno. Então, você pode utilizar um tubo só, que é perfeitamente possível. É utilizado isso em vários tipos de obras. Agora, quando você está utilizando o gel composto, existe uma preocupação com relação à carga. Por quê? Gel composto, como eu falei, ele é molinho, ele tem 1 centímetro e existe uma coisa que a gente chama de esmagamento, que é a diminuição da seção hidráulica daquele cara. Isso é também previsto no sistema de dimensionamento. Então, quando o projetista, no caso a gente, vai dimensionar o gel composto, você tem que mensurar quanto de carga de solo está ali. E se você mensurar um nível de carga de solo que esmagou totalmente a seção do gel composto, ou você troca de sistema, ou você coloca tubulações intermediárias. Ou a gente verifica alguma forma de colocar algo que minimize essa compressão. Então, via de regra, nós estamos falando aí em cortinas de... Tenho que fazer conta aqui no celular, né? Mas cortinas aí de 10 metros, nós temos aí 30% da carga em altura igual a empuxo. Então, vamos lá. Nós temos 10 metros vezes 19... Vamos fazer essa conta? Vamos. Vamos lá. Faz para mim aí. 10 vezes 19. 790. 190 kPa. Depois eu transformo em tonelada-força. Em kPa. É 10 metros, certo? Só que 30% disso normalmente é uma zona ativa. Vezes 0,333. 57. Então, você tem 60 kPa. Né? Me corrija aí, Maria. 60 kPa vai dar 600 toneladas, né? Acho que é isso aí, né? Isso é a briga de peixe grande. É. Eu tenho que usar o conversor de medidas lá. Por Entra 10. aí no Google Conversão. De quilonewton para tonelada, multiplica por 10. Então, nós estamos falando, cara, de 600 toneladas por metro quadrado. Lógico, não lá em cima. Na boca do tubo. Uhum. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então... Mas e daí, não faz lá embaixo? Hã? Aí não faz lá embaixo? Aí teria que fazer mais pra cima? Não, a gente tenta mudar, né? Você se vê meio obrigado a mudar o sistema. Ou incorporar alguma coisa que minimize os riscos desse gel composto. Talvez coloque o gel composto para frente da cortina, se você ainda quiser o gel composto. Ou faz um dreno granular. Mas assim, ó, vias de regra, a maioria dos gel compostos do mercado, né? Tem um aí que é líder de mercado que ele suporta essas cortinas sem problemas. Até 100 kPa, aí 150 vai... Até 200 kPa ele vai bem. Na verdade, acho que eu falei besteira, acho que divide. Porque tonelada é maior, né? Então, enfim. Depois você que coloca nos comentários aí os meus erros de conversão, porque eu não sou um conversor humano. Eu acho muito difícil alguém comentar isso. Acho que vamos pular essa parte. Vai só no resultado. Eu não quero saber como converte. Exatamente. É que eu tô acostumado a falar com KPA. Mas assim, ó, quando nós estamos falando até 200 kPa, que é KPA, então nós estamos falando de uma carga muito, muito alta. E hoje, por todos os ensaios que a gente viu, demonstrações dos ensaios... Porque não tem ensaio brasileiro disso. Tem ensaio STM, DIN, né? A norma europeia e americana. Então, todos os ensaios que a gente viu dos gel compostos, só tem um aí que aguenta esse rojão. Tem o outro, que é o de gel espaçador, né? Que a Maricita perguntou pra mim. Que é o tipo do copinho, né? Que o pessoal conhece na obra. Tipo do copinho. O copinho é o seguinte, o copinho, ele... Primeira mão, hein, pessoal? O copinho, ele tem uma resistência à compressão de entre 50 e 100 kPa. Entre 50 e 100 kPa, o que acontece? Esse copinho rígido, eu não sei do que ele é feito, se é PVC ou PAD, ele esmaga.
O dreno que tinha 1 centímetro vira uma folha, cara, de sulfite. E aí é um probleminha, porque não vai funcionar mais, entendeu? Então, dependendo da carga, o de copinho não vai aguentar o rojão. Pode falar. Mas aí o de copinho, então, a resistência dele ao esmagamento é inferior ao gel composto. Ao gel composto líder lá, de cabelinho, né? O de cabelinho que você comentou, né? E esse desse tem uma... Porque ele é resiliente, né? Ele parece um elástico. Na hora que você aperta, assim, ele amassa e volta, amassa e volta. Então, ele é resiliente. Então, quanto mais carga você aplica, mais ele deforma. Mas ele deforma de maneira linear, mais ou menos, a carga que é aplicada. O outro, ele aguenta, porque ele é rígido. Aguenta. Excedeu a carga, ele rompe. Rompe, esmaga e aí vai pro saco. Entendi. Então, os meus clientes que sempre questionam a diferença da gente trabalhar com gel composto drenante ou do tipo copinho, olha aqui, ó. Já temos aí a explicação. Exatamente. Vou até tomar um copinho aqui de água. Também. Legal. Aí, desculpa te interromper. Vamos lá. Aí tem mais um tipo só, que é o da redinha. Tem do copinho, da redinha... E o do cabelinho. O pessoal vai ter que pesquisar lá, vai em imagens ali que dá pra... Mas o nome técnico, tá, pessoal, pra vocês procurarem, tá? É gel composto drenante. O do cabelinho é núcleo em geomanta. Tá bom? Anota aí. Será que não seria legal passar alguns exemplos comerciais, de nome comerciais também? Pode ser. Vamos lá. Ó, então, hoje, o núcleo geomanta que você tem é o Macdren da Macafé. Que é o do cabelinho. É o do cabelinho. Foi o primeiro que foi feito no Brasil e é o que tem essa resistência até 200 kPa. Aí depois você tem o... Então, mudou o nome, cara, porque eu não tô mais na indústria, então eu não manjo muito. Tem, acho que o Max Drain, que também é Isostude, enfim, depois vocês podem procurar. Que é o do copinho. Que é o do copinho, Tá. E aí depois você tem os de redinha, né, que é o... não é copinho, né, então vamos lá. Geomanta é o Max Drain. Gel espaçador, os gel espaçadores seria o Isostude ou o Max Drain, né, que para obras de pequeno porte vão muito bem. Aí você tem depois os núcleos de gel rede, que são as redinhas. Cara, aí tem uma infinidade de fabricante. Um monte. Tem Barone, tem... Eu vou até ser injusto com os caras, mas... Vai citar uns e outros não, né? E outros não. Nortene, Roma, Barone, aí vai. Depois pesquisa em núcleo com gel rede, gel composto, núcleo gel rede, que aí você vai ter acesso a todos os fabricantes do Google aí. Esses daí, por que eles conduzem menos água? Por que eles são um pouco mais... Você tem que olhar sempre a ficha técnica. Olha que legal, cara. Você tem a ficha técnica do fabricante, você tem um projetista, você tem o solo que você tem na obra. Então você tem que fazer essa conversa dos três, né? Da sua obra, do seu projetista e do seu fornecedor. Se você pula a etapa do projetista, você não vai ter a certeza. Se você não sabe escolher o gel composto com a assessoria do seu projetista... Aí você vai ficar cego também. Você vai botar qualquer coisa lá só pra falar que pôs. Então, assim, os de gel rede, eles têm uma variação de espessura grande, cara. Tem os que é de 3 milímetros, que conduzem muito pouca água. Tem os de 5 milímetros, que é o que a maioria utiliza em outras fabricações aí. E tem o de 7 milímetros, que são raros as empresas que têm, que trouxeram pro Brasil. Pô, Jefferson, mas, se ele conduz pouca água, qual que é a viabilidade de existir isso? Tem um ponto. Tudo tem um porquê. Pensa o seguinte. Você está fazendo uma lagoa de tratamento. Você tem 15 metros de altura de resíduo. Você precisa fazer um dreno de gases e um dreno de gás e de água e de lençol freático. Cara, nós estamos falando 15 de resíduos. Vou fazer a conta aí. 15. Vamos lá. 15 vezes... O peso específico desses resíduos está em torno aí de uns... tá em torno de uns 13, né? Então nós temos 200 kPa, mais ou menos, nessas lagoas de 15 metros de resíduo. Tem lagoas grandes e lagoas pequenas, mas via de regra as lagoas, elas vão de 100 a 200 metros. Tô falando lagoa de tratamento de esgoto. O gel composto na vertical, a drenagem dele é maravilhosa. Todos eles. Na horizontal, é muito triste. Cara, estamos falando de 100 ml por metro quadrado. Nossa, é pouco, hein? E aqui nós estamos falando de 3 litros por segundo. Nossa. 3 litros versus 300 ml por segundo. Então, assim, é 10 vezes menos, né? Então, é muito pouca coisa. Então, quando tá na horizontal, você tem uma baita de uma carga. Esse cara do cabelinho, que é o gel composto, o Macdren lá, ele sofre um pouco mais. Porque ele tá na horizontal, ele sofre muito, ele deforma muito, ele perde muita seção e corre pouca água nele. Esses daí de gel rede, não, cara. Por quê? Eles não deformam.
Eles são rígidos. Uhum. A gente chama de núcleo rígido. Como ele é rígido, a hora que ele comprime, então ele conduz mais água. Entendeu? Conduz água proporcionalmente, deforma menos. Então tudo tem a sua viabilidade, tudo tem a sua aplicação. Vai de você encontrar um profissional especializado que te dê o maior direcionamento, né? Caramba. Legal pra caramba. Você viu que a gente quase nem falou, né? Depois dessa aula aí, a gente só ficou... Eu anotei um monte de coisa. Aprendi mais ainda com o Jefferson. Chegou uma hora que eu falei, vou ter que assistir de novo pra estudar pra prova. Já acompanhei raciocínio até aqui, depois eu vejo o podcast. É muito legal. Eu gosto muito da drenagem e eu vou contar uma outra história engraçada. Posso? Pode. Posso, câmera? Olha que legal. Essa história eu sempre conto nas reuniões, que foi um dos motivos que me motivaram a virar projetista. Eu cheguei numa reunião e aí eu falei assim, pela indústria, né? Tava pela indústria, a indústria não fazia projetos, até hoje não faz. Ela só faz uns desenhos esquemáticos para utilização dos produtos, não dá RT, não dá nada disso. Memorial de cálculo é muito difícil, dá e tal. Aí cheguei na reunião, tal, o cliente falou assim, Jefferson, é o seguinte, tem um empreendimento, tá? Eu tô fazendo a parte de projeto, mas a obra já tá acontecendo. Padrão, né? O projeto... Pra variar, né? Lá. É ferido, né? É complicado. Aí, cara, ele falou assim, só que é o seguinte, cara, eu preciso fazer a drenagem desse empreendimento. Qual a drenagem? A drenagem das cortinas e a drenagem do piso. Então pense você que tá construindo a sua casa. Você vai fazer a drenagem das paredes, dos arrimos e a drenagem do piso, porque tem lençol freático. Você não quer que aquilo passe pro seu piso, pro seu porcelanato de R$300 o metro quadrado, né? E a mesma preocupação desse empreendedor. Só que assim, cara, eu tô numa sinuca de bico. Falei, por quê? É o seguinte, eu cheguei pro meu projetista de impermeabilização, desculpa que eu não lembro quem que era, tá? Não era você. Não era tinha Imper projetista, Solutions. já tava bom, viu? Já tinha, mas não era Imper Solutions, né? Tinha. É um negócio novo, projeto de impermeabilização, né? Mas, cara, tem salvado muitas construtoras, né? Graças a Deus. E aí ele falou assim, cara, só que o cara falou assim pra mim, falou assim, eu sou projetista de impermeabilização. Não de drenagem. Eu não faço drenagem. Se vira. Infelizmente não consigo. Lógico, ele não falou assim, mas eu não consigo te atender, amigo. Ele falou, tá bom, né? Quem que eu procuro a impermeabilização? Procura o cara que tá fazendo hidráulica predial, né? Que cuida de tubulação, água. De drenagem. Drenagem, né? né? De dar linha na água, né? Porque ele tá captando o telhado, você pensa, drenagem, né? Beleza, aí ele foi pro cara da drenagem. Ô, instalações prediais, eu preciso de um sistema de captação do lençol freático e das cortinas. Que? Cortina? Das cortinas. Vai tirar a água das cortinas, vai jogar pra baixo, vai jogar pro poço e mandar pra rua. Ô, meu amigo, eu faço tubo, água, perda de carga. Pra quem é projetista aí ou manja um pouquinho de hidráulica, perda de carga, né? Isso é comigo. Agora, água de cortina, eu não sei nem como dimensionar. Isso não é comigo, não. É com o cara da fundação, porque ele é geotécnico. Manda pro cara da contenção. Só que nós temos um problema, cara. Os geotécnicos, eles estão muito focados, uma parcela dos geotécnicos estão focados em fundação, ela vai falar melhor que eu. E a outra parte dos geotécnicos estão focados em contenção e demais obras geotécnicas. É difícil você ver um escritório, o escritório tem que ser muito grande para ele fazer fundação e contenção e demais obras de geotecnia, né? Tô mentindo? Verdade. E aí, cara, esse cara da fundação chegou pra ele e falou assim, mano, eles tinham uma amizade, falou assim, cara, eu não manjo fazer isso aí não, cara. Não, mas você é geotécnico, você dimensiona solo, água do solo. Não, sim, eu tive na faculdade, mas eu faço fundação. Meu forte é fundação de prédio, eu não sei. Eu pego a carga do prédio e dimensiono lá, a fundação pra resistência de carga, ponta, né? atrito lateral e tal, e não é comigo. Falei, cara, eu não sei mais pra quem ligar. Falei, tá bom, então vamos tentar resolver o seu problema. E a gente resolveu, tá lá, a obra tá feita, tá funcionando. Então, assim, aí eu cheguei nessa reunião e falei, o que tá acontecendo com esse mercado? Eu vou explorar isso. E aí, naquele momento, eu tracei um plano onde eu estipulei uma meta, onde na minha meta eu faria projetos para pessoas que precisam desse tipo de projeto que não encontram. E graças a Deus eu tenho tido boa aceitação, cara, e tá sendo maravilhoso, tá sendo muito bom. E eu tô realizando meu sonho e tô ajudando as pessoas também, né? E obviamente a ajuda é mútua pros dois lados. E precisa, viu? Eu sou a favor de quanto mais dividir projetistas por suas especialidades, melhor é. Porque assim, todos os projetos que eu recebo de estruturas têm esse mesmo detalhe Copia e cola do dreninho do pé de muro. Independente do tipo de solo, da água, do nível do lençol, do tipo do arrimo, é tudo igual. Independente. E nós estamos falando de um negócio sério, né? Não, e às vezes você tá lá, você vai executar aquele detalhe, não tá fazendo nada corretamente,
cara só tá gastando dinheiro. Às vezes você tá numa situação ali que nem precisava de drenagem, como você mesmo falou. Sim. E aí que legal, imagine seu projeto. Ô Jefferson, consegui vender um projeto pra você aqui, ó. Aí você vai falar, beleza, manda pra mim o projeto e a sondagem. Ok, aí você recebe lá o projeto e a sondagem. Aí você vai falar, caramba, meu, olha o solo do cara aqui. Não precisa de drenagem. Quanto você cobra, Jefferson? Ah, cobra R$1.000 aqui o projeto. Aí você devolve em branco pra mim assim, ó. Não precisa de drenagem. Tá bom, tá pago. Né? Que ótimo. Você eu paguei sabe que 1.000 pra alguém falar pra mim, não precisa fazer nada. Se não tivesse pagado nada, você teria gastado uma bala, talvez Muito mais, né? E olha como que é doido isso, né? Imagine só, a gente paga uma consulta de um médico, o cara chega pra você e fala assim, você não precisa tomar remédio nenhum. Você tá bem, Você tá tá muito bem, saudável. tá tudo certo, seus exames estão todos normais. É tudo que a gente quer do médico. Exatamente. Por que a gente não quer isso do engenheiro também, né? Verdade. Porque a gente não procura ele, né? Então, exatamente. Interessante. Eu costumo dizer que, lógico, com toda consideração pela impermeabilização, mas quando você não faz drenagem, você está convivendo com o problema. Lógico que fazendo a impermeabilização, você está retardando os ônus desse problema. Mas, cara, você está ali, a água está do seu lado, né? Uma hora a impermeabilização vai perder a garantia, o projeto vai perder a vida útil que ele idealizou para aquele sistema e vai estourar, né? E com a drenagem, que é um custo que você já acabou de falar, que é muito pequeno se comparado ao custo final da obra, você está resolvendo o problema. Porque, como eu falei na primeira pergunta que você me fez, qual a função da drenagem? Captar, filtrar, acumular e conduzir os acúmulos de água. Mandar a água embora. Direcionar, pegar ela aqui e jogar para lá, para não ficar no seu imóvel. E tem até uma curiosidade muito legal. Eu fui para uma cidade, pessoal de Goiânia aí, ó. Um abraço para todo o pessoal de Goiânia. Eu fui para Goiânia. E aí cheguei para um projetista e falei assim, vamos fazer um projeto que tava pela indústria, né? Um desenho aqui ativo, vamos colocar esse produto, não sei o que lá. Ele falou, Jefferson, nós temos um problema aqui em Goiânia, muito sério, cara. Eu falei, qual que é o problema? E depois eu fui tirar prova disso, e é verdade. Perguntei para vários goianos, engenheiros, e eles falaram que é verdade. A cidade, o lençol freático da cidade está secando. Caramba. Porque todos os prédios têm rebaixamento freático. Nossa. O representante lá vendeu pra caramba, né? Nossa, cara. E aí aqui tem todos os prédios, a cidade tá verticalizada no centro, ela tem algumas lagoas, essas lagoas, sabe o que aconteceu? Começaram a secar. E aí a prefeitura emitiu um comunicado, uma resolução, onde ela disse assim, ó, a partir de agora, tal dia, tal hora, não serão mais aceitos projetos de rebaixamento freático em nenhum imóvel com mais de tantos andares, com tantos subsolos. Não pode. Porque é aquilo que eu falei, água em excesso é um problema, mas água em falta. Também, né? Puxa vida, é um problema grande também. Então existem esses dois casos, a pessoa tem que ter esse feeling. E a gente chega lá, a gente até, pela indústria, a gente propunha. Mas aí o projetista falava, cara, eu não vou pôr, porque não pode. Não pode, não pode. E aí qual que foi a solução? Fizeram lajes de supressão, lajes com maior estanqueidade, sistemas de impermeabilização, estão convivendo com a água ali. Mas foi uma decisão em favor da cidade, a parte ambiental e tudo mais. Então tem várias matérias, né? Várias disciplinas envolvidas nisso. É bem legal. Que legal. Mas aí só complementando, né? Que você estava comentando da questão de drenar a água e da impermeabilização, aguentar ou não sem a drenagem, os sistemas de impermeabilização, eles têm resistência a uma determinada pressão. Sim. Né? Os materiais são dimensionados considerando isso. Então, assim, realmente a drenagem, como eu comentei lá no início, ela reduzindo essa pressão, ela aumenta a durabilidade do sistema. Sem drenagem, realmente corre o risco de um momento a gente ter rompimento, né? Do sistema de impermeabilização, da água entrar e até estrutural, né? Exato. É muito legal essa pergunta, essa colocação, na verdade, da Maressa, porque é uma coisa que ninguém estudou. Eu até convoco os acadêmicos, eu até me comprometi a tentar estudar isso, mas não consegui a tempo, né? Acabei saindo da indústria e hoje a gente mexe com muita coisa, não dá tempo. Mas é um artigo acadêmico que seria muito interessante. Qual é o tempo de vida útil que eu ganho na minha impermeabilização se eu fizer drenagem? Eu já escrevi um artigo disso. É? Mentira. Eu ia falar, publica, manda pra nós, né? Então. Cara, esse é um artigo sensacional, legal, cara, porque muito legal. vai corroborar com a norma de desempenho, vai corroborar com a norma de projeto de impermeabilização, com a norma de execução de impermeabilização, e vai trazer à tona um tema que eu sempre briguei para que houvesse. Cara, a gente tem tantas empresas que fabricam gel composto. A gente tem tantos ensaios lá fora que são feitos fora do país. É um mercado que já vende aí milhares, milhões de reais por ano. Por que a gente não pode ter um comitê de norma disso? Por que a gente não pode padronizar esses geocompostos para balizar, para haver competitividade entre essas empresas? Um negócio muito legal, né? Lanço a ideia para você aí, a BNT. Convida a gente. Tá bom? Isso aí.
Que das horas. É isso aí, galera. Ó, 1h30 e poucos de podcast. Dos que eu participei, bateu recorde, hein? Bateu o recorde, É hein? mesmo? É. Já rimo, hein? Isso que nós vamos de Mude a Rima. Certo. Na verdade, a intenção era falar sobre tudo. Acho que a gente ia ficar até sábado aqui fazendo o podcast. Desculpa, eu gosto de falar. Viu, gente? Não, ficou ótimo. Eu acho que assim, foi top, foi esclarecedor, Legal. né? Muito. E rico também em informações e detalhes técnicos, né? Eu acho que é bem por aí que tem que ser mesmo. Até pro pessoal começar a enxergar a importância da drenagem, Legal. né? Isso que é o foco, né? Pô, você viesse aqui e falasse assim, não, é só fazer lá e... Põe o tubo lá. Põe o tubo lá, acabou aí, pô. Acabou, O cara fala, então eu faço sim, né? Se não tem essa análise toda, né? Mas legal. Algum recado, Marissa, pra encerrar? Não, acho que falamos bastante, falamos tudo. Acho que o que vale realmente é ressaltar que são sistemas complementares, né? Eu ouço muito de cliente, até de profissionais da área de impermeabilização, Sim. né? Não, estão usando um sistema de impermeabilização drenante. Eu falei, não, peraí. Chega a ser... Eu já ouvi isso, cara. É um carro que voa. Eu já ouvi isso. Falei, não tem sentido. Então, eu acho que se o pessoal conseguir se conscientizar disso, acho que a gente já valeu Com o certeza. podcast. Legal. E como que eu te encontro nas redes sociais, Marissa? Sigam @menezesma e @impersolutions. Temos lá bastante dicas aí de impermeabilização, algumas coisas de drenagem que eu sempre recorro ao meu parceiro aqui, Jefferson, né, que é o especialista, mas acompanha a gente lá. Legal. E Jefferson, como é que eu te encontro nas redes sociais? Legal, a gente tem a nossa página no LinkedIn, né? A nossa empresa chama-se Geoprado Consultoria e Engenharia, né? Nós temos um projeto bastante interessante também, né? No Instagram de filantropo, na área de difusão de conhecimento de geotecnia, e no LinkedIn também, chama @engenharia carreira solo, né? É um embriãozinho que tá saindo aí, vai ajudar muita gente. E nas minhas redes sociais pessoais também, @o Jefferson Prado. Pode me encontrar lá no Instagram também, estamos à disposição. O Jefferson Prado. Isso. Tá bom. E para você que quer seguir o Professor das Obras, é @Professor das Obras, né? No YouTube, no Instagram. E tem mais. Antes de eu vir aqui, eu já era fã. ó, Eu vi todos os vídeos, hein? né? Tô vendo, lógico, todos eu não tô conseguindo ainda, mas quase todos eu vou chegar lá, vou ver todos. Tá? vê todos. E- Se não vê, escuta, tá bom. Vai Não, no põe no Spotify, carro. põe no carro E lá. muito bom, muito bom. Parabéns por toda a equipe aí, um trabalho sensacional. Legal. Eu que agradeço você por ter participado aqui conosco e ter enriquecido o podcast Professor das Obras hoje sobre drenagem. É isso aí. Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço, muito dreno para todos vocês. E tchau!